Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos. Papo do Extra começando. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Olha, hoje, 22 de outubro de 2025, vamos tirar as dúvidas dos nossos alunos, comentando aquilo que os alunos enviaram nos grupos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Estamos aí nos preparativos para a nossa Black Friday vitalícia. Escola de Minutas, junto com RCPN na prática, live no dia 5 de novembro, contando todas as novidades para vocês. Não percam, porque está realmente incrível. Luciné, querida, seja bem-vinda. Vamos comentando aquilo que os alunos trouxeram para nós lá nos grupos de WhatsApp, tá certo? Vamos lá, vamos lá. Vou só fixar aqui um comentário. Beleza. Vamos lá, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só. Semana passada a gente esteve no Goiás, no Distrito Federal, né? Visitamos vários alunos, vários cartórios. Foi uma experiência muito legal, muitos aprendizados. Quero fazer uma live só para comentar as nossas experiências e as nossas impressões do DF, do Goiás, aquilo que a gente aprendeu, tá? Legal? Deixa eu trazer aqui os comentários para vocês. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Black, dia 5 de novembro. Aguardo todos vocês na live, porque a gente tem algo muito legal para quem estiver presente. Muito show. Estou bem empolgado. Bem empolgado mesmo. Olha só. Uma pergunta que comentaram lá no grupo da Escola de Minutas. Gostaria de confirmar um procedimento. É possível lavrar uma procuração em que o outorgante concede poderes para ser representado em determinada associação, mencionando apenas o nome dessa entidade, sem apresentação de qualquer documento comprobatório da sua existência, como estatuto, ata de eleição ou CNPJ? Gente, a maioria dos códigos de normas, por ser a procuração um ato unilateral, não se exige comprovação acerca da... Eu acho que eu já encontrei um código de normas que trazia isso, agora a memória está me traindo. Da comprovação dos documentos do outorgado. Se esse não for o teu caso, para essa nossa aluna que nos perguntou, não sei se foi a Ivana, não tem problema. Eu até acho que quanto mais sucinta, melhor. Lógico que melhor seria se tivesse o apontamento do número do CNPJ, mas eu até não aconselho, quando se tem uma pessoa jurídica qualificada como outorgada na procuração, eu não aconselho que se elenque quem são os representantes dessa pessoa jurídica outorgada, porque, por razões óbvias, né? Esses representantes podem ser alterados, não é? Então, não tem a necessidade desses representantes constarem ali da procuração. Então, ela perguntou se poderia recusar a lavratura do ato, mas eu acho que não é para tanto. Agora, fica a dica de, na parte inferior da procuração, lá perto do encerramento, mencionar que os dados de qualificação do outorgante e do outorgado, ou só do outorgado, foram fornecidos ou não foram fornecidos pelo outorgante, de forma que o ato não comporta retificação, que o outorgante conferiu todo o texto, etc, etc. Tá certo? Beleza? Cheguei dessa viagem, gente, acho que com conjuntivite. Tô ficando melhor agora. Os olhos lacrimejando muito. Enfim, só percebi isso na segunda noite. Graças a Deus deu para cumprir meu compromisso lá na palestra que levei lá na OAB aqui de São Paulo. Graças a Deus deu tudo certo. Vamos lá? Nos procuraram para fazer uma escritura de compra e venda. Alguns dos vendedores moram no exterior. Uma pessoa no Brasil possui uma procuração desses vendedores datada de 2019. Melhor dos mundos que comparecesse pelo notariado, né? Essa procuração é referente a vários imóveis. Foi feita no consulado brasileiro,
mas não atende integralmente às previsões normativas atuais relativas às procurações de compra e venda. Bem, se o objeto dela carece de pormenorização nos termos do artigo 661, parágrafo 1º, que diz que para os atos de disposição, oneração, alienação, carece a procuração de poderes expressos específicos e especiais, aí ela não tem como ser aproveitada. Mas vamos lá. Nesse caso, você faria a escritura com fundamento nessa procuração? Se o objeto dela é falho, não faria. Mas se não fosse essa questão, pediria uma certidão da procuração ou nova procuração? Aquilo que está no nosso conhecimento é que os consulados não dão certidões dos atos que eles lavram, né? Lembrando, gente, que o consulado é uma autoridade brasileira, então é como se ela estivesse sendo lavrada por um tabelionato de notas. O solo do consulado, não é? Ali da embaixada, é uma extensão territorial, a gente estuda isso lá na faculdade, né? Do nosso país. Mas, até onde a gente sabe, o consulado ele só confirma as procurações por e-mail. Mas, se a gente observar os nossos códigos de normas do nosso país, as procurações, os seus traslados ou as certidões têm um prazo definido. Então, talvez seja mais interessante que seja lavrada uma nova procuração, tá certo? Vamos lá? Boa noite, casal em união estável, ele casado, separado de fato, e ela solteira, vão adquirir um imóvel. Posto os dois, ela solteira e seu companheiro casado, separado de fato, e qualifico a esposa. E quais outros cuidados eu devo ter? Excelente questão. A gente já se deparou com uma questão como essa, em que os adquirentes da propriedade imobiliária convivem em união estável, mas um dos conviventes ainda é casado. É possível? Desde que esse convivente esteja separado de fato. Davi, é possível lavrar essa escritura de união estável? Desde que se declare que um desses conviventes, ou ambos, né, a despeito de ser ou serem casados, ou são separados de fato. Ok? Inclusive, é do nosso entendimento que o regime a ser aplicado vai ser o da separação obrigatória de bens. Da separação obrigatória de bens. Nesse caso, é interessante que os dois constem como adquirentes, sob pena de, caso só um conste como adquirente, como o regime é da separação obrigatória, vai ter de ter aquela prova a preço de hoje, né, do esforço comum, em caso de dissolução dessa sociedade conjugal, à luz do entendimento mais recente da súmula 377. Tá certo? Opa, Ivana, já falei seu nome. Priscila, sejam todos e todas bem-vindas. Então, a despeito para que não, em eventual dissolução dessa união estável, não se entre na seara de se houve prova, se há prova ou não do esforço comum, é interessante que constem esses dois conviventes como adquirentes, certo? Mas a pergunta da Glaucia foi muito boa, perguntando se qualificaria a esposa, né? Se qualificaria a esposa. Olha, acho que as duas possibilidades existem, não é? Fulano de tal e sua convivente, nos termos da escritura pública de união estável, convivendo no regime da separação obrigatória de bens, qualificação, descrição do ato do tabelionato, mas casado entretanto separado de fato com fulana de tal, é uma possibilidade, ou omitir esse casamento. A questão pode ser que o registro de imóveis
peça para esse cônjuge que não está adquirindo, né? Teve a sociedade quebrada pela separação de fato, compareça na escritura para que realmente seja atestado que esse bem não se comunica com ela. Então, talvez, acho que as duas possibilidades existem, cabendo, tendo a possibilidade de devolução do registro de imóveis em um sentido ou outro, de acordo com o que o registrador entenda. Claro, está perguntando de qual cartório eu sou. Na verdade, eu não sou titular, Cláudio, eu sou substituto do titular do 19º de notas aqui da capital. E você fala de onde, Cláudio? Outra pessoa nos perguntou: alguém já fez uma venda de nua propriedade em favor do usufrutuário? Por consequência, a propriedade plena se consolidará em favor do usufrutuário. É exatamente isso, a propriedade plena se consolidará sim na pessoa do usufrutuário, nesse caso, da transmissão da nua propriedade. E quem nos perguntou ainda teve o cuidado de... E como eu consto lá na redação, na parte da consequência, após a parte dispositiva da escritura, como constar na redação transmite toda a posse? Não transmite posse, porque o proprietário não tem posse. Não tem a posse direta do bem, não é? Ele tem uma posse indireta. Então, não transmite posse, só como consequência transmite todos os direitos, ações que vinha exercendo ou vinham exercendo sobre o referido imóvel e ponto, não é? E ponto. Isso nos faz lembrar, gente, as questões que envolvem a compra e venda bipartida. Quem é nosso aluno sabe dos detalhes da compra e venda bipartida. A gente tem aula lá na Escola de Minuta sobre compra e venda bipartida, sobre a possibilidade ou não de transmissão do usufruto, renúncia do usufruto, quando há incidência tributária ou não. Mas a compra e venda bipartida, às vezes, ela não é tão bem recebida, no nosso entender, por um certo desconhecimento, porque se entende muitas vezes, não é o caso aqui da pergunta da nossa aluna, tá? Estou pegando o gancho para trazer esse comentário. Muitas vezes, por se achar que quando o usufruto é transmitido em uma compra e venda bipartida, se está se ferindo o artigo 1393, salvo engano, do Código Civil, que diz que não é alienável o usufruto. Mas muitos já escreveram sobre o tema, e que essa vedação do 1393, na verdade, é de uma transmissão sucessiva. Uma vez recebido o usufruto, eu não posso seguir transmitindo o usufruto. É nesse sentido a vedação do 1393. Portanto, não há impedimento. Desde o ano 2000, gente, o IRIB, Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, tem o seu caderno de compra e venda, pessoas escrevendo, grandes juristas, Ademar Fioranelli, por exemplo, diversos artigos, a Corregedoria de São Paulo já apreciou diversas vezes o tema, que não há esse impedimento de uma pessoa adquirir usufruto, outra adquirir a nova propriedade, por exemplo, ou até mesmo existir a instituição de usufruto onerosa, desde que esse adquirente do usufruto não siga transmitindo usufruto de maneira a frustrar a possibilidade que o nu proprietário tem de ser o proprietário pleno. Tá certo? Beleza? Achei que teu nome conhecido, Cláudio. Cláudio Diniz Vasconcelos, não sei se... não, talvez eu esteja confundindo com outro aluno que se chama Cláudio. Vamos lá. Outra questão, viu, gente? Quem quiser escrever aqui algo, fique à vontade. Distrato de compra e venda ou distrato de outro contrato que tenha forma pública? Extrato de doação, por exemplo. É possível, gente, nosso sistema, ele é um sistema, o sistema de transmissão imobiliária de título e modo. Tem-se o título, registra-se o título, e só assim
a propriedade é definitivamente adquirida e ou transmitida. Nesse sentido, se nós temos uma compra e venda registrada, nela não há qualquer erro, ou uma doação, por exemplo, registrada, nela não há qualquer erro, não há de ser, esses atos não serão retificados, muito menos distratados, não é? Muito menos distratados. Agora, porque o ato está perfeito uma vez registrado. Agora, se foi feita uma compra e venda e ela não foi levada a registro, ou até mesmo uma doação e ela não foi levada a registro, nada impede, no nosso entender, que seja feito um distrato desses instrumentos. Aí se vai incidir imposto ou não é outra questão. Entendo que não incide. Mas analisemos as legislações municipais ou estaduais, respectivamente. Tá certo? Beleza? Alguém tem mais alguma questão, gente? Lembrando que dia 5 de novembro, anotei só essas dúvidas lá do grupo. Dia 5 de novembro, nós vamos ter a nossa live Black Vitalícia do RCPN na prática e da Escola de Minutos. Então, não percamos, tá certo? Muita coisa legal, os presentes que a gente separou para vocês. Então, tá ficando bem legal tudo isso. Ivana, alguma questão? Priscila? Lucimar? Ó, vai ser legal, hein, Ivana? A gente vai ter dois momentos, um para alunos e outro para não alunos. Quem já é nosso aluno, a gente está divulgando internamente para vocês. Tá certo? Bom demais. Bom demais, bom demais, bom demais. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui no grupo, se alguém soltou mais alguma coisa. Gente, tô me recuperando, rapaz, dessa viagem. Vocês acreditam? Foi tão intenso e eu cheguei, adoeci. Pedro aqui pedindo uma minuta de escritura de registro de chancela mecânica. Vocês já viram isso? Vocês já viram, gente? Hoje em dia caiu muito no desuso, mas grandes indústrias, fábricas, grandes empresas, para evitar que o seu diretor, os seus representantes, eles fiquem assinando diversos documentos. O que é que se faz? Se fabrica uma chancela, um carimbo cravejado, sabe? E os detalhes que dão autenticidade a esse mecanismo, essa chancela manual, isso é objeto de uma escritura pública. Então, aqui, ó, estou abrindo até um minuto que enviei para o Pedro lá no grupo da Escola de Minutas. Priscila, a gente tem uma reunião amanhã, né, Priscila? Olha só o texto. Clichê da chancela mecânica tem as seguintes características: dimensionamento do clichê, série 2A, 12 por 88 milímetros, características gerais e particulares do fundo artístico, placa de metal de forma retangular. Olha que curioso, gente. Vez por outra, algum aluno pergunta sobre isso. Coincidentemente, neste mês de outubro, duas pessoas já perguntaram, o Pedro e a Luana. Interessantíssimo. Interessantíssimo. A Ivana está dizendo que está com uma doação com reserva de usufruto para fazer. Legal, legal demais. Investigar, né, Ivana, se a tua tabela de emolumentos, o teu estado e todas as cláusulas possíveis para se resguardar. Agora você completou. Possui imóveis aqui no Mato Grosso do Sul e em São Paulo. O ITCD tem que ser separado. Aí sim, por conta dos estados, sim. Tem que ser separado, sim. Onde está o bem imóvel, esse estado será o competente para receber o tributo, tá?
Isso mesmo. Se fosse bem móvel, aí a lógica se inverte um pouco. Certo? Excelente pergunta, Ivana. Ivana, qual o nome da tua cidade mesmo? No Mato Grosso do Sul? Priscila, toda quinta, Itaquiraí. Beleza. Toda quinta a gente vai abrir os grupos do meu cartório treinado, da Escola de Minutos, e lembrar o pessoal, gente, mandem suas dúvidas, que hoje à noite a gente vai responder na live. A gente está tentando criar essa cultura de trazer aqui para o YouTube, porque a gente consegue interagir melhor. Tá certo? Então, a gente está juntando aí, fazendo um movimento. Eu penso que nos próximos encontros, inclusive, a gente consiga juntar mais pessoas para trazer para cá e a gente otimizar esforços de responder a todos vocês. Beleza? Ivana, vamos confirmar ainda o horário, mas eu acho que vai ser às 20 horas a live, tá? Beleza? Gente, mais alguma dúvida? Estou aqui para servi-los. Aqui para servi-los. Contem aí como é que foi no cartório hoje. Escrevam aí para mim. Vou, Ivana. Quando vier a São Paulo, não deixe de nos visitar, tá certo? Pá, vamos aproveitar para lavar essas escrituras, Ivana. Tá dizendo que o Estado tá dando desconto 30% até 30/12. Maravilha. Maravilha. Bênção, bênção de Deus. Bom demais. Show de bola. Gente, então a gente vai ficar por aqui, mas sabendo que a gente tem compromisso marcado, dia 5 para os alunos vai ser no dia 29, semana que vem, e muita coisa preparada para você, tá certo? Cheiro grande no coração, que Deus nos abençoe, restaure as nossas forças, vamos descansar, não é? O Senhor nos abençoe em todo o tempo, tá bom? Vamos ver se a gente traz mais algum tema para nessas lives de plantão tirar dúvida. Quando vocês ficarem silentes, a gente aborda algum assunto. Beleza? Aproveitar para dar uma descansada do término, estou quase bom. Agora a cabeça está pesando um pouquinho, mas estou quase lá. Estou quase bom. Espero amanhã conseguir meu olho amanhecer desinflamado e ir para o cartório amanhã. Abraço, gente. Tchau, tchau. Fiquemos na paz de Deus.